tem um filme que saiu recentemente chamado Nefários. Alguns já conseguiram assistir, outros não, porque na verdade o filme está sendo muito censurado pelos assuntos que o filme aborda. Eu assisti mais ou menos há um mês atrás, escrevi um artigo sobre isso, falei sobre o filme em homilia. Não quero dar spoiler aqui, também acho que eu nem posso, né? Mas o filme é muito revelador. Ou então, se quiser, eu posso dar um spoilerzinho. Pode Quem dar, quiser, padre, pula aí, 5 minutos. Hoje em dia, saiu uma matéria falando quanto tempo é spoiler de filme. 48 horas depois, ainda é spoiler que ele foi lançado. Então esse aí, ó, já foi. Já. Eu vou contar, assim, 3 momentos do filme. Talvez alguém esteja pensando assim, que isso? Padre recomendando ver filme de terror? Gente, vamos diferenciar uma coisa aqui. Os filmes de terror clássicos, eles têm um problema, que é o seguinte: eles mostram o demônio tendo um poder sensacionalista, com efeitos especiais. O demônio não tem todo esse poder. Então, os filmes de terror, eles criam um imaginário de medo nas pessoas, e isso é ruim. Agora, Nefários é diferente porque ele foi feito por roteiristas católicos. O roteiro, ele teve a aprovação de exorcistas católicos, né? Então, o filme tem uma mensagem muito forte. Tem alguns momentos muito marcantes, que tem a ver com isso que a gente está falando agora. Primeiro momento que o possesso está na frente do psiquiatra. O psiquiatra começa a achar estranho que o possesso sabe coisas sobre ele que ninguém sabe. O que o psiquiatra faz? Tá até te imaginando aí, né, Jota? Atendendo alguém. Eu já tava puxando terça aqui embaixo. O psiquiatra liga para a instituição e pergunta: escuta, tem um padre aqui? Ah, tem, tá chegando aí. O capelão entra no lugar. A primeira reação do demônio, quando vê o padre, o demônio fica apavorado. Né? O padre Paulo Ricardo costuma nos dizer, ele é meu diretor espiritual, ele diz assim: olha, padres, vocês podem até no momento de crise não acreditar no sacerdócio de vocês, mas o demônio acredita. O demônio teme a autoridade do sacerdote. Então no filme, primeiro, o demônio fica apavorado com a entrada do padre naquele lugar. Só que o padre, no filme, ele é adepto a todas essas teologias aí progressistas e tal, né? Começa a dizer assim: não, isso não é demônio, não. Isso aí a pessoa tá traumatizada, né? Tá ferida, não tem nada de demônio aí, não. Aí o demônio fica aliviado com o padre falando isso. O demônio olha pro padre e diz assim: ó, fica mais um pouquinho, para ver como o demônio gosta de ver um líder religioso falando besteira, hein? Tomar cuidado com isso. Então, essa é uma parte muito marcante, mas mais ainda, no momento que o filme mostra que acontece uma interrupção voluntária da gravidez, inclusive o demônio, quando o médico fala o termo interrupção voluntária da gravidez, o demônio começa a dar gargalhada do próprio termo, porque o demônio, ele sabe o quanto esse termo é usado para ocultar um mal muito grande, um mal imenso que é cometido pelas mães que tiram a vida dos filhos no seu ventre. Aí a gente entende por que o filme está sendo censurado, né? Claro. E daí naquela hora em que acontece a interrupção voluntária da gravidez, o demônio se regozija, porque aquilo é como se fosse um sacrifício oferecido para ele. Você percebe que nas culturas pagãs antigas se matava crianças para oferecer aos ídolos, o deus Moloque. E isso era socialmente aceito. Será que hoje não tem alguma coisa parecida? E também não estão sendo oferecidas crianças em troca de benefícios? E isso é socialmente aceito? Fica a questão. Então a gente entende por que o filme está sendo tão censurado. E agora, sim, aquela coisa que mais fica marcada dentro daquilo que o filme apresenta é a narrativa do próprio demônio quanto à história da sua revolta. Porque o que o demônio pinta de narrativa? Ele diz assim: olha, Deus, quando criou a nós anjos, ele nos colocou entre a cruz e a espada. Ou nós nos tornamos escravos dele, ou ele nos castiga. Percebendo a narrativa? Deus seria um tirano que te obriga a ser escravo, senão você está castigado. É assim que o demônio pensa sobre Deus.
mas na verdade o tirano é ele. Uhum. E aí a nossa fé católica nos dá a resposta. Primeiro, Deus nos criou por puro amor para compartilhar a sua glória conosco, para que nós fôssemos felizes junto com ele. Deus nos deu a liberdade, porque sem a liberdade não há possibilidade de amar. O que é o pecado? É a liberdade mal usada, usada contra Deus. O pecado não é uma invenção de Deus, o pecado é uma invenção angélica do demônio. Então o ser humano, quando peca contra Deus, ele está caminhando para a sua própria destruição. Quando Deus nos dá a tábua da lei, os 10 mandamentos, não é porque Deus é um tirano, é porque Deus sabe que o pecado nos destrói. Então, quando nós olhamos para a fé católica entendida dessa forma, a gente desmascara essa narrativa do demônio. Porque até hoje é assim que o demônio tenta o ser humano. Quantas vezes nós também, em momentos de tentação, em momentos de crise, não pensamos que Deus é o tirano, que quer nos tirar da felicidade? É o contrário. Ou Deus é sádico, né? Exatamente. Fez por querer. Né? Nós temos que entender que o pecado nos destrói. E Deus quer nos salvar. Então, esse filme mostra, assim, a psicologia demoníaca. Quem puder assistir, eu recomendo demais. Tá? É Nefários, tá? Pra Isso. quem quiser assistir. E também, irmão, falando nessa questão de filmes, nessa questão de cultura, é importante também a gente estar atento a isso, né? As músicas, né? Os filmes, como que a gente se comporta, porque é por ali que vai ter essa aproximação do demônio também, né? É a forma como muitos jovens hoje em dia estão sendo atraídos pelo inimigo, né? Isso já desde quando a gente era criança, né? Inclusive, o Zachary King, eu estava contando do testemunho dele, não é? Ele fez muitos feitiços para bandas de rock. Ele disse, eu fiz feitiços e bandas que não tinham talento nenhum se tornaram grandes e as letras eram letras do inimigo, assim, né? Então, hoje na música, nos filmes, mas eu insisto, talvez hoje, e muitos pais estão enfrentando situações muito graves de filhos com ansiedade, com depressão, jovens, 12, 13 anos. Quantas vezes pais e mães vêm nos procurar lá no Exército de São Miguel e falam, minha filha não quer mais, está pensando em tirar a própria vida, não quer mais ir para a aula, não quer mais estudar, está usando preto. E a minha primeira pergunta é, você sabe o que ela está vendo nos vídeos dela? Você sabe quais são os vídeos que ela está vendo em alguns aplicativos, sobretudo um aplicativo X aqui, que tem um vídeo atrás do outro e são vídeos muito rápidos e esses vídeos têm combates e lá nesses vídeos, fazendo gracinhas em meio a dancinhas, de repente aparece algum vídeo satânico, né? E os jovens e a cultura de hoje acaba achando assim, qual é o mal que faz isso?